Olá, boa noite para você, tudo bem? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Toma posse em São Luís nova diretoria da FAMEM. Telefones do SAMU voltam a funcionar na capital após roubo de cabos na sede do órgão. Mais de 1.000 assaltos a ônibus foram registrados de janeiro a novembro de 2022 em São Luís. E ainda na região do Médio Mearim, município de Pedreiras, realizam ações para combate da leishmaniose. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. Tomou posse hoje em São Luís a nova diretoria da Federação dos Municípios. O prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, eleito presidente da FAMEM em novembro do ano passado, irá comandar a entidade no biênio 2023-2024. Ivo Rezende é advogado, tem 34 anos de idade, casado, pai de 2 filhos. Começou sua vida pública como secretário de administração de São Mateus. Foi vice-prefeito da cidade e, em 2020, eleito prefeito do município. Empossado hoje presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEM, Ivo Rezende foi eleito com 184 votos dos 202 prefeitos associados na instituição. E já tem um grande desafio. A prévia do censo 2022, realizada pelo IBGE, que apontou redução da população em 145 dos 217 municípios maranhenses, resultando na perda de recursos para mais de 60 cidades. Eu tenho absoluta certeza que os municípios maranhenses, com esse novo momento que passa o país, que passa o Maranhão, um governador declarado convicto municipalista, nós vamos avançar muito. E eu tenho absoluta certeza que o Maranhão irá ganhar bastante, se desenvolver a passos largos nos próximos 4 anos. Aliado do governador Carlos Brandão, Rezende não teve concorrente, após negociações políticas conduzidas pelo próprio governador. Não existe clima para divisão. Eu estou muito feliz porque conseguimos pacificar e criar uma unidade dentro da Federação dos Municípios. Graças à competência do prefeito Ivo, onde tinham 7 candidatos, ele teve muita habilidade em construir essa unidade. Eu estou muito feliz porque a diretoria da FAMEM buscou e encontrou o consenso, buscou e encontrou a unidade. O governador Brandão, que é um governador municipalista, sempre faz questão de ressaltar esse seu papel municipalista. Nós viemos aqui trazer esse recado, que nós todos estamos unidos. Prefeitos, lideranças políticas, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Velten, o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, o chefe do Ministério Público no Estado, Eduardo Nicolau, e outras autoridades acompanharam a posse. Para nós foi muito importante, porque cresce mais ainda o municipalismo. Nós começamos a acreditar, acabou essa divisão, acabou essa disputa, e só quem ganha com isso são os municípios. Posse de um grande parceiro, de um grande amigo, Ivo Rezende, prefeito de São Mateus, meu vizinho, meu amigo. Nós estamos aqui muito felizes, como gestor da cidade de Bacabal, para participar de um evento tão importante na classe política. Que tem um compromisso em unir os prefeitos, para trabalhar junto pelo Maranhão, junto ao nosso governador Carlos Brandão. Então é uma satisfação vir aqui prestigiar a posse aqui da nova mesa diretora da FAMEM. As ações mais importantes em termos de políticas públicas, elas acontecem, se concretizam no âmbito dos municípios. É muito importante que essa troca de experiência, entre gestores faça com que o desenvolvimento ocorra de forma mais equilibrada e equânime perante todos os entes federativos. Eu aqui, representando o Ministério Público, eu estou querendo dizer a toda a população que nós estamos juntos, que o Ministério Público não tem a menor intenção de punir, mas sim de orientar, de fiscalizar e também de fazer essa integração, porque sem essa integração nós não vamos chegar a lugar nenhum. O município de Pedreiras, região do Médio Mearim, tem realizado ações para combater e prevenir a leishmaniose visceral. Após os casos positivos de leishmaniose visceral em humanos no bairro Matadouro, a Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras, por meio do setor de vigilância epidemiológica e o setor de controle de zoonoses, intensificaram o trabalho de prevenção e combate à doença. O mosquito ele age à noite, ou seja, e o cheiro do cão atrai o flebotomínio, que automaticamente transmite a doença para o cão e para o humano também. Ou seja, então o nosso objetivo principal
é ter esse diagnóstico do bairro e ver o percentual de positividade dos cães desse bairro. E é sobre essa ação que acompanhamos o trabalho dos agentes de endemias, que casa a casa coletaram sangue desses cães, realizando testes rápidos, com o intuito de cuidar da saúde do animal e das pessoas que com eles convivem. É muito importante, é muito satisfatório, né? Até porque a gente não sabe, né? A gente às vezes vê muitos animais bem cuidados, bem tratados, bem alimentados, e a gente pensa que o calazar ele só deve dar em cachorro que está maltratado, magro, e não é. Uma vez o animal dando reagente nesse teste, nós vamos retornar para coletar sangue novamente para fazer o teste confirmatório. Esse teste confirmatório ele é encaminhado para o LACEN em São Luís. Mais de 1.000 ocorrências de assaltos a coletivos foram registrados no período entre janeiro e novembro de 2022 em São Luís. Os dados foram divulgados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís. O levantamento também mostra que o maior número de assaltos ocorreu nas regiões do Centro, Monte Castelo e na região do Turu. Os assaltos a ônibus caíram se comparado os 2 últimos anos. Em 2022, foram contabilizados pelo Sindicato dos Rodoviários 1.103 assaltos na ilha de São Luís, de janeiro a novembro, contra 1.494 assaltos registrados em 2021, durante o mesmo período. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução de 26% no número de crimes, o mesmo que 391 ocorrências a menos neste comparativo. Os assaltos no transporte público da capital São Luís têm acontecido principalmente no centro da cidade. Só no ano passado foram pelo menos 75 ocorrências. Na lista de bairros com maior incidência de crimes estão, após o centro, Turu, Monte Castelo, Coama, Ipaze, Anil, Alemanha, João Paulo, Vila Funil, Jardim São Cristóvão, São Francisco, Coroadinho e Santo Antônio. Conforme a mancha criminal, ou seja, os locais, né, os horários que ocorrem determinados delitos, a gente foca o policiamento. A gente sabe que não tem condições de nós estarmos em todos os locais ao mesmo tempo. Então a gente trabalha de uma forma inteligente, acadêmica, para alocar os nossos recursos, de certa forma escassos, né, da melhor forma possível. Já em relação ao transporte público alternativo, foram registrados 8 assaltos a vans na Grande São Luís, somente no mês de novembro de 2022. No mesmo período, em 2021, foram registrados 12 assaltos a vans na ilha. São 4 ocorrências a menos e uma redução de quase 30% na quantidade de ocorrências. O comandante da Polícia Militar do Maranhão ressalta que o trabalho das forças de segurança, mesmo com foco na diminuição dos casos de assaltos no transporte público, acaba refletindo em outros tipos de crimes. A abordagem policial, a prevenção, aquela viatura bem postada, isso faz com que inibe o homicídio, né? Inibe os roubos, furtos, principalmente roubo também de motocicletas. Então todos os tipos de criminalidade a gente consegue evitar, né? Diminuir. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo daqui a pouco. Telefones do SAMU voltam a funcionar na capital após roubo de cabos na sede do órgão. É um instante só. Voltamos com o JD para todo o Maranhão. Olha só, você está sem plano de saúde, vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama lá no WhatsApp. É o 989-8484-9090. Siga nosso Instagram, @DrHomeBR_app, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Dr. Home BR, a saúde que cabe no seu bolso. Câmeras de segurança flagraram o momento que criminosos roubam cabos de energia de um posto de combustível em Balsas. Vamos conferir? Imagens gravadas e registradas por câmera de monitoramento interno mostram o momento da ação. Todas as imagens foram enviadas pelo empresário da cidade, proprietário de um posto de combustível localizado na Avenida Catulo, local que teve o furto de cabos de cobre.
O empresário procurou nossa equipe de reportagem e relatou que a ação foi registrada 2 vezes. A primeira foi realizada dia 4 de janeiro deste ano, por volta de 5h30 da manhã. Já a segunda foi registrada dia 9 de janeiro, no mesmo horário. Ao total, 500 metros de cabo foram furtados, o que deu um prejuízo de R$5.000. O cobre é um material que integra a composição de funcionamento de distribuição de energia elétrica, água, funcionamento de semáforos, sem contar que é uma prática criminosa, que prejudica serviços essenciais. Um indivíduo entrou aqui no nosso estabelecimento e levou uns fios de energia que são bem caros, né? E a gente pegou as imagens, infelizmente não demos de identificar pelo rosto, mas a gente já passou as imagens para a polícia e a gente está correndo atrás de identificar essa pessoa. Sei que a gente não vai conseguir recuperar, né? Mas fica aqui o meu alerta para as pessoas que, se porventura vier receber alguma proposta de fios, né, de energia, porque esse fio ele é bem caro, é R$12 um metro desse fio, e foi levado em média uns 300 metros de cabo. Então fica aqui meu alerta para a população, para os empresários, né, cuidar na sua parte de monitoramento das suas empresas, e se porventura ver alguém vendendo esses cabos, que não compre, mas denuncie para a polícia. E aqui na capital, os telefones do SAMU voltam a funcionar após roubo de cabos na sede do órgão. Os detalhes com o repórter Judson Carvalho. Exatamente, o serviço estava inoperante em razão de furtos que foram realizados na sede do SAMU e que foram levados cabos de telefonia. Mas a Secretaria de Saúde da capital maranhense já anunciou que os números 190, 192 e 193 já estão disponíveis e que, portanto, a população já pode acionar esse serviço de urgência. Uma outra situação e, na verdade, um problema enfrentado pelo SAMU são as chamadas falsas, conhecidas como trotes, realizadas aos serviços públicos de urgência, colocam em risco, principalmente, a vida de quem precisa desses serviços. Só para se ter uma ideia, em 2022 foram mais de 20 mil trotes registrados pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Só lembrando que o trote é um crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro e que dá, inclusive, prisão e multa. Essas foram as informações. Eu volto com você no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a região Tocantina registra aumento na venda de veículos. É um instante só. O salário mínimo de R$ 1.320, que deveria estar vigorando desde o primeiro dia do ano, ainda passa por discussões. Isso porque ficaria fora do teto dos gastos públicos. O repórter Eduardo Ericeira tem mais detalhes. A questão previdenciária que está sendo um empecilho para definir o mínimo a ser pago neste ano de 2023. O atual governo petista decidiu que o salário mínimo de R$ 1.320 não vai vigorar nos primeiros meses deste ano. O reajuste determinado por Bolsonaro, o ex-presidente, representou um aumento de 7,43%, a reposição da inflação mais um ganho real de 1,4% em relação ao salário mínimo de 2022, que era de R$ 1.212. Já o mínimo de R$ 1.320, que foi prometido pela atual gestão do presidente Lula para este ano, o que garantiria um aumento real maior de 2,81%. Só que o novo governo verificou que houve no ano passado uma concessão acima do previsto de aposentadorias, elevando os gastos do INSS. Com isso, se o novo mínimo entrasse em vigor desde janeiro deste ano, a Previdência teria um gasto extra de 7,7 bilhões de reais, que ficaria fora do teto dos gastos públicos. Por isso, para bancar esse aumento desde janeiro, o Ministério da Fazenda teria de fazer um bloqueio de gastos para bancar essas despesas. A equipe do ministro Fernando Haddad defende a manutenção do valor de R$ 1.302 ao longo de todo o ano. Só que na próxima quarta-feira está prevista uma reunião entre o presidente Lula e lideranças sindicais para definir, aí também compor um grupo para avaliar quanto será esse salário mínimo a ser pago pelos trabalhadores e também para motoristas de aplicativos. Nesta reunião da próxima quarta-feira e também com o grupo do Ministério da Fazenda é que será batido o martelo para aí sim definir quanto será o mínimo que será pago neste ano de 2023 aqui no Brasil. Com informações de Eduardo Ericeira,
A gente volta ao estúdio. A AGED apreendeu agrotóxicos comercializados de forma ilegal em São Raimundo das Mangabeiras. A apreensão aconteceu na cidade de São Raimundo das Mangabeiras. A ação objetiva combater venda ilícita de agrotóxicos em estabelecimentos sem registro no sul do estado. Após diversas denúncias feitas pela população da cidade de São Raimundo das Mangabeiras, foram apreendidos 20 frascos de raticidas ilegais, chumbinho, além de 28 litros de agrotóxicos sem nota fiscal em estabelecimentos também sem registro, como comerciante de agrotóxicos e também afins. Revendas agropecuárias foram autuadas por comercializar agrotóxicos sem o estabelecimento comercial possuir registro junto à AGED, por expor agrotóxicos ao lado de produtos alimentícios, por falta de identificação da área de armazenamento e por criar entraves à fiscalização no momento da operação. Multas que somadas podem chegar a R$ 25.770. Na ação foram encontradas 20 frascos de raticidas ilegais, sendo comercializados em lojas agropecuárias da cidade. Segundo a AGED, os raticidas ilegais apreendidos foram recolhidos e serão encaminhados para incineração. Nós encontramos 2 revendas comercializando produtos sem a revenda ter registro. Inclusive, em uma nós encontramos produtos ilegais, que são aqueles conhecidos como chumbinhos, são raticidas ilegais que não têm registro nenhum no Ministério da Agricultura. E nós fizemos a apreensão de todo o material, Foram 28 litros de agrotóxicos e 20 frascos de chumbinho. As 2 foram autuadas, e vão responder processo administrativo na AGED. E a região sul do estado tem registrado aumento nas intenções de compra e venda de veículos. O ano começou e muita gente aproveita para trocar o veículo ou até mesmo comprar um novo. É exatamente nessa época do ano que as concessionárias aproveitam para vender. De acordo com um balanço divulgado no último dia 5 de janeiro pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, no ano passado foram emplacadas 3.600.000 unidades, 100 mil veículos a mais que em 2021. Em dezembro, a comercialização de veículos registrou alta de 8,69% em comparação com o mesmo mês de 2021. Aqui nessa concessionária que trabalha com a venda de veículos novos, o período de início do ano está tão bom que o aumento nas vendas chegou a 36%. Nossa meta, que é quinzenal, ela já está batida. Então, ela que venceria no dia 15, ela já está batida e com sobras. Fruto das nossas promoções, as condições muito boas, taxa de financiamento especial também que a montadora está subsidiando. Se você tiver um veículo seminovo na troca, a Hyundai está dando bônus de até R$ 6.500 para ajudar essa troca, entendeu? Com isso, a gente está conseguindo muitos negócios. E o Jornal da Difusora vai ficando por aqui com imagens da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima noite para você e até amanhã.